Esse podcast é para profissionais que precisam planejar o próximo ano, mas devem antes avaliar o que aconteceu no ano que termina. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Lenhart Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Olá, Monize! Tudo bem? Hoje só nós, Monize, aqui. Você viu? E ninguém mais aqui no estúdio. Hoje fechamos. Só nós, o Recruta Fechamos. não tá aqui. É só a gente. Entendeu? O cara que vem aqui gravar com a gente, ele é considerado um nada, né? É. Os caras não querem mais trabalhar comigo, com você, Monize. Por quê? Porque você é desse jeito. Ai, claro. Sempre Então, eu, né? Muito bem-vindo ao QualiCast, você que tem. Tudo bem, amor? Tudo ótimo, cara. Estamos aqui, né? Dessa vez fechamos o clubinho. É só nós, né? É só os da firma. E o Recruta tá ajudando a gente na gravação de hoje. Mais uma vez, tem as câmeras agora, que agora a gente aparece no YouTube, né? Sempre tem os caras que vão ver a gente lá. Um beijo pra você que tá vendo a gente aí. Você não deve ter nada pra assistir, então legal que você tá aí. O cara não tem Netflix, né? Esse cara que tá aqui. Não, brincadeira, a gente sabe que vocês querem conhecimento sobre qualidade, excelência e gestão. E a gente, como sempre, vai fazer o melhor pra entregar isso, né? E esse é um episódio especial, que é um episódio de fim de ano, né? É legal fazer episódio de final de ano, porque você sabe que quando termina o ano não muda nada, né? Você já percebeu isso? Na verdade, é um dia. Só passou mais um dia, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que não muda nada, existe uma mudança de ciclo, né? A gente encerra-se um ciclo e começa outro. E a vida é feita de ciclos, né? Não dá pra gente dispensar isso. Sim. Principalmente na vida, assim, no nosso mindset, né? Que tem esse marco, esse rito, né? De terminar um ciclo, a gente vai iniciar outro. Então, coisas mudam mais na nossa cabeça, né? Mas o dia é um dia. É o dia. E assim, é muito legal a gente falar disso, porque quando chega final de ano, é aquela correria para fazer planejamento estratégico. Geralmente tem auditorias, o pessoal adora meter uma auditoria em dezembro. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Tem férias coletivas, tem um monte de coisa que acontece aí nas empresas. Festa também. Festa da firma. E uma coisa que a gente vai tratar hoje aqui é o olhar que você tem que ter pro fechamento do ano para poder abrir o próximo. Porque senão você acaba abrindo torto esse próximo ano, né? E é disso que a gente quer falar hoje aqui. Vai ser também uma retrospectiva do que rolou, né? Já que a gente vai estar falando disso. Também E quando a gente fala de retrospectiva, gente, são principais pontos que a gente abordou durante o ano para falar de qualidade, excelência e gestão. Se você é um ouvinte assíduo, se você não for, você será punido. Mas se você é um ouvinte assíduo, você deve estar pensando, talvez algum QualiCast que eu já ouvi, ele vai pegar um trecho aqui. Talvez sim. Né? E é legal para você voltar a refletir sobre os temas. A expectativa. Ouça até o final para saber se aquele QualiCast que você gostou muito vai aparecer aqui hoje. É isso aí. Muito legal. E vamos direto pro tema. Hoje a gente não se delongou, a gente fez uma pequena abertura. Eu já falei que as pessoas estão no YouTube. Quem escuta a gente em outras plataformas também é legal. E uma coisa bem importante, viu? A gente tem um cuidado impressionante pro QualiCast continuar sendo podcast. Eu falo sempre isso pra Monize. Sim. Por mais que esteja no YouTube, se você tá ouvindo no áudio, você só tá perdendo a minha cara gorda, que não tá mudando nada. Assim. Tudo que você tá ouvindo aí é o necessário, não precisa. Porque acho que uma das propostas lá do início desse programa é que ele fosse algo que a pessoa pudesse ouvir enquanto ela dirige, enquanto ela lava a louça, enquanto ela corre. Isso a gente quer manter. Então vamos começar, Monize, falando um pouquinho sobre como é que a gente inicia o planejamento do ano seguinte, né? Acho que quem acompanha um pouco aqui o nosso QualiCast, eu já me ouviu falando em alguns dos nossos webinários, eu sempre falo que a gente não pode fazer o planejamento do ano que vem olhando para o que aconteceu no ano passado, né? Que a gente não se baseia no que aconteceu para planejar o ano seguinte. E eu acredito muito nisso. Mas o que não quer dizer que a gente não precisa refletir sobre o que aconteceu para melhorar o ano seguinte. Isso sim, a gente só não pode usar ele como base para imaginar o futuro, mas a gente sim pode aprender com ele para lidar com o futuro. Então é legal separar. É que às vezes as pessoas pegam como referência, né, o ano anterior, e isso limita a potencialidade que ela pode chegar num novo ciclo, né? Vamos dizer assim. E aí não significa que a gente não possa aprender, né? Não precisa partir do 0. Isso mas a gente tem que tomar cuidado para não criar limitações na onde a gente pode chegar. E é legal, vou dar um exemplo aqui, vamos usar um exemplo aqui da ForLogic, né? Se você não sabe, a gente trabalha aqui na ForLogic, e aqui na ForLogic nós somos uma empresa de tecnologia e qualidade, né? De excelência. E usando esse exemplo que eu acabei de falar,
esse ano a gente bateu a meta. Tem uma conquista legal, Sim. a gente bateu a nossa meta. Só que assim, a conquista legal, ela é um pouco exponenciada. Por quê? Porque quando a gente definiu a meta, essa meta era 3,5 vezes maior. E o pessoal queria que eu definisse a meta olhando para trás. Sim. E daí eu falei, não, nós vamos definir a meta olhando porque a gente tem pela frente. Eles falam, mas chefe, você é louco, toda aquela conversa que a gente sempre escuta. Mas eu fiz um consenso disso com algumas pessoas e a meta era possível. E a gente hoje está 4 vezes o que a gente fez ano passado, né, Monique? Sim. Então assim, a gente bateu mais a meta, entendeu? Então, é só para entender que se a gente tivesse pensado na meta com o olhar do retrovisor, o que a gente fez ano passado? Ela não ia ser 4 vezes, entendeu? A galera começa a colocar assim, né? Vamos ver quanto que a gente cresceu no ano passado, coloca mais 10% pra ser desafiador. Então, mas não é isso, né, Não cara? é isso, né? Não é isso. Então, e o que não quer dizer que em tudo a gente quadruplicou. Teve coisa que a gente não teve avanço, teve Sim. coisa que a gente não conseguiu aquilo que a gente queria. Mas é legal falar disso, né? Então, quando a gente vai começar a pensar o próximo ano, uma coisa que a gente faz aqui é refletir sobre o que aconteceu, né? E a gente tá nesse momento, né, Moniz? A gente tá passando por isso agora na empresa. Acabamos de fechar a primeira parte do divertimento estratégico, Sim. né? Que era um momento de reflexão. Se você é nosso cliente, talvez a gente vai te ligar, que nós estamos agora na terceira parte, né? Sim. A gente já fez 2 primeiras partes, agora nós estamos na terceira parte, que é a parte de falar com os clientes. E nesses momentos a gente aprendeu bastante coisa legal, né? E até aí tem uma base do potencial, né, que a gente tem. Quando a gente olha para os aprendizados e fala assim, putz, no começo do ano, olha como estava esse processo e olha como ele está agora, mais maduro, envolvendo mais pessoas, talvez alcançando numa estabilidade diferente. A gente vê que, de maneira, às vezes por indicadores, mas às vezes a percepção é que o processo está 200% melhor. Né? Então não faz sentido olhar para trás e falar assim, vamos aumentar a meta em 10% aqui, Sim. sendo que a gente considerou melhorias assim muito grandes, né, durante o ano. Então quando a gente faz esse olhar para entender o que a gente aprendeu, né, e como a gente cresceu como time, a gente expande. Nossa, se a gente conseguiu evoluir tudo isso, né? Então, o quanto que a gente vai conseguir agora, a partir desse aprendizado, evoluir no ano que vem, né? No novo ciclo. Então, quando a gente fala de aprendizado, é muito exponencial esse crescimento. E um cuidado que tem que tomar é que quando a gente olha para isso, a gente tem uma tendência, ouvi dizer que na França eles têm essa tendência, de ver só o que não deu certo. Acontece, né? E daí, gente, é óbvio, se aqui a gente falou que a gente bateu uma meta que foi muito legal, mas tem um monte de coisa aqui que não deu certo, galera. Que a gente, entre a gente se esbofeteia, como dizia minha avó. Foi conflitos, né? Tem conflitos para chegar naquilo que a gente quer, que não deu certo. Fala, putz, isso aqui enroscou, né? Então, o que não deu certo, a gente pode olhar também. Mas não pode deixar de fazer esse momento um momento de celebração. Senão ele vira só um momento de lamúria, sabe? Gente, o que deu certo tem que ser celebrado, né? Então, assim, é importante falar disso porque existem muitas empresas que se esquecem. E daí vem aquela assim, não, mas é obrigação, o cara tem que estar aqui, a gente já paga o salário. Tá sendo pago isso. Meu irmão, você quer que o cara dê resultado? Então você tem que celebrar com ele o que ele fez certo. Porque senão ele vai para um lugar onde fazem isso, entendeu? Porque ninguém consegue. Se você é casado, você sabe do que eu tô dizendo, cara. Se você não comemorar o que deu certo, também não aguenta você. É óbvio que seus filhos fazem coisas que você não gosta, que vai ter uma coisa para resolver. Claro. Mas aquela hora legal, aquele almoço de domingo, tem que ser celebrado, tem que ser aproveitado. Então, esse fechamento de ciclo é importante que você olhe, entenda o que aconteceu. Tá, os aprendizados aqui, o que a gente errou, legal, mas o que a gente aprendeu? Porque o aprendizado tem que ser comemorado, entendeu? Sim, e tem que ser consolidado. Quando você fala disso, né, Jason, de ser reconhecido, né, quando a gente fala de ser celebrado, não é necessariamente só a festa do fim de ano, não é só o bônus, não é só o aumento de salário. Às vezes é a reunião mesmo do chegar no consenso de tipo, putz, temos um monte de coisa para melhorar, mas caramba, fizemos um bom trabalho esse ano. Entregamos boas coisas esse ano, tivemos grandes conquistas esse ano e vamos conquistar outras coisas ainda, né? Então, é bem importante pensar isso, que fala de celebrar, mas, né, teve a confraternização. Não é a confraternização, né? É conectar mesmo. Porque todo mundo
quer fazer um bom trabalho. Ela quer ninguém acorda de manhã, né? E o cara chega assim, hoje eu vim pra ferrar com a firma. Não. Tem isso, cara. O cara quer fazer direito, irmão. Cara, não, hoje eu quero fazer um trabalho ruim hoje, né? Cara, ninguém faz isso. A galera erra, né? A gente erra querendo acertar. Então, é muito importante esse momento de entender, putz, olha, a gente aprendeu coisas, né? A gente teve evoluções esse ano, né? Uma coisa que eu gosto quando a gente fala aqui, né? Acho que pra gente continuar ilustrando só com o exemplo que a gente tem aqui, rapidinho, a gente tem um monte de projeto que a gente entregou aqui na ForLogic. A gente lançou módulos, falou deles aqui, né? Módulo de ocorrência, novo módulo de planos, o da LGPD, que tem um monte de gente usando, o de fluxos, né? Sim. A gente tá lançando uma novidade que acho que nem veio pra cá, acho que valia a gente falar, que é o Qualitify. Sim. O Qualitify, então a partir do ano que vem você vai conhecer o Qualitify, você aqui do Qualicast, né? Você falou, pô, Jesus, o que é Qualitify? Se a sua empresa é uma empresa que não conseguia contratar o Qualiex porque vocês são muito pequenos, a gente criou uma tecnologia para vocês agora. Então. É uma linha de serviço para ajudar as empresas pequenas. Você que é fã do Qualicast aqui, às vezes não consegue contratar. Para ajudar vocês a crescerem, né? A ter processos fortes para expandir, né? Para se tornar uma empresa. A gente quer tornar o pequeno gigante, lembra aí? Com resultados gigantes. Com resultados gigantes. Você não precisa ser gigante em tamanho, né, cara? Só em resultado já tá legal. Tá ótimo. Pô, muito legal. Então a gente conseguiu fazer coisas que, pô, projetos pra nós, né, Moniz? Quantos desses estão na gaveta? Esse do Qualitify, cara. Nossa. Esse daí, olha, desde que a gente criou o Qualiex, ele já tava aí rondando. A gente tirou do papel. Putz, gente, mas não foi lançado oficialmente ainda. Putz, mas não tem aquele negócio, o site tá faltando aquilo. Tem um mundo de coisa pra resolver, gente. Isso nós vamos resolver. Mas ele andou, né? Andou, cara. Pô, a gente aprendeu um monte com o Qualitify já esse ano, né? E foi uma operação, assim, de quase 6 meses. Né? Exatamente. De lançamento, né? Mas de operando mesmo tem 2. Sim. Entendeu? Já tá funcionando, já tem cliente no Qualitify. Pô, pra nós é um avanço gigantesco, né? E pra você que acompanha a gente, que não é cliente da ForLogic, fala, pô, o que eu tenho a ver com isso, né? Mas você escuta o Qualicast. Então, pô, o Qualicast foi muito legal esse ano. A gente conseguiu, a gente manteve a nossa rotina, a gente trouxe vários convidados, a gente não furou nenhuma semana. Nossa, isso é demais. Eu sei que pra você que tá ouvindo, você fala, mas, gente, a gente tava correndo atrás da meta, cara. Moniz, trabalho. Vocês não sabem, mas a gente não chegou. Fica o dia inteiro aqui, né? A gente chegou pra gravar esse podcast aqui 7 horas da manhã, porque às 8 a gente tem um monte de coisa pra fazer. Não tinha outro horário. O Recruta, obrigado por ter vindo. O Recruta, ele costuma chegar aqui 10h30, 11 horas da manhã, né? A hora que ele quiser. Ele veio hoje 7 horas pra gravar com a gente. Então, isso é muito... Chegou mais cedo. Mais cedo ainda, a gente tava com o estúdio pronto. Então, a gente brinca, mas é que existem conquistas do Qualicast, né? Outra conquista legal do Qualicast, né? Cara, a gente chegou a ser o 34º podcast mais ouvido do Brasil. Né? Cara, então, a gente, cara, é engraçado, né? Porque quando a gente começou, né, Jason, lá, primeiro episódio... Não tem nada a ver, eu falo, por que... A gente, caramba, nem sei se tinha 10 Spotify ouvintes, né? naquela época. A gente fala assim, poxa, 10 ouvintes ouviram, que legal. E assim, foi uma conquista do caramba, né? Sim, até você estava falando de não furar nenhum episódio... talvez o ouvinte não saiba, mas essa é a nossa quase maior preocupação. Porque, exatamente, né? A gente tem agendas pessoas contando com isso, né? Intensas, né? A gente tá resolvendo várias coisas aqui dentro da ForLogic, contribuindo com o time. E a gente tem essa preocupação, cara, não vamos furar nenhum Qualicast, né? Então, isso pra gente é uma conquista porque a gente cuidou disso, né? Não foi por acaso que aconteceu, né? Pô, a gente, o pessoal aqui brinca, eu brinco com o Recruta, eu brinco com o time aqui. A correria que cara. Putz, tá acabando, a gente tem que gravar mais um Qualicast, porque vai ter... E às vezes a gente grava 2 na mesma semana pra publicar uma... Porque a gente sabe que vai viajar... vou dar um exemplo, mano. De janeiro vai ser uma loucura. Janeiro vai ser uma loucura. Eu vou estar em 4 estados diferentes, fazendo negócio, tentando... Buscando a meta de 2022, né? Alguém tem que fazer negócio. Então a gente vai estar trabalhando pra caramba. Então tem que deixar tudo preparado. Outra coisa legal, a gente ficou nos top... Em 11 dias a gente ficou nos top mais ouvidos do Spotify. Cara, não faz nenhum sentido. Nosso podcast é um podcast nichado. Eu quase liguei no Spotify e falei, vocês estão fazendo alguma coisa errada. O nosso podcast não é sobre cultura. Nosso podcast não é famosos da TV falando fofocas. Eu não sei como que a gente ficou. Eu falei, alguma coisa deu errado na conta de vocês, né? É verdade. O Recruta tá dando dicas aqui pra nós. Falou no ponto. Falou que o nosso ponto eletrônico, só um pouquinho, ele falou no ponto eletrônico, que a gente não falou que a gente foi citado, né, na Forbes. A gente foi citado em outros lugares, né? A gente tava dando da PUC. A PUC citando a gente como podcast de gestão. Sim. Pô, isso foram várias conquistas que a gente teve. Então é legal a gente olhar pra isso. Vocês vão falar assim, gente, então tá muito bom o Qualicast pro ano que vem. Não tá.
Não, é que a gente quer fazer ainda coisa. A gente tem um monte de ideias malucas pra melhorar, né? Que você talvez está recebendo qualquer. Nem imagina o como tá borbulhando, né? Talvez eu vou dar um spoiler, talvez a gente tenha mais um podcast ano que vem, então a gente tá discutindo aqui. Tem um mundo de coisa pra acontecer. Né? A gente não tá satisfeito. É muito legal a gente falar disso, porque daí parece, Jesus, entendi. Então, pra gente começar a planejar o ano, pra gente voltar pro tema agora. Pra gente começar a pensar no ano, então eu tenho que ficar feliz com o que eu fiz. Não é isso. Tem que celebrar o que deu certo e melhorar o que não deu certo. Então, a gente não tá acomodado com o QualiCast. A gente fez muitas coisas legais esse ano. Eu acho que a gente entregou um conteúdo de valor. Mas assim, quando a gente olha pro potencial que a gente pode chegar, a gente olha e fala, putz, tem um monte de coisa legal que tá fazendo em 2022. É igual a gente discute aqui, né? O ano que vem vai ser um ano muito desafiador para nós. A gente começou a discutir a meta do ano que vem, mais esticado do que desse ano. E a gente entrou quase um cliente a cada 5 dias aqui na Forlogic. Sim. Um cliente novo, uma empresa nova, com, sei lá, 100, 200, 500, 1.500 colaboradores, que está utilizando nossas soluções para melhorar a qualidade e excelência. Então, a gente tem que colocar o olhar de legal, isso foi legal, mas e agora, ano que vem? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente prepara a operação para dar vazão? Como é que a gente mantém a qualidade? Então, quando você pensa em planejar o ano, é legal olhar, celebrar, mas também aprender e também imaginar, porque vai acontecer coisas novas que você vai ter que se desdobrar para atender. E é legal que às vezes a gente fala disso, né? Olhe pro teu potencial, imagine o futuro, né? E às vezes vem assim ideias malucas que dão frio na barriga e a gente sempre pensa, né? Como que a gente vai fazer para chegar lá? Né? Sempre quando a gente coloca uma ideia maluca assim, essa é a primeira pergunta, pelo menos nas nossas equipes, você fala, mas não dá para chegar lá. Então, como que a gente faz? Eu falo, antes da gente saber como que a gente faz, a gente tem que entender por que a gente quer ir. A gente tem que saber... Tem que tá a cabeça lá, né? O que tem que ser feito. A gente tem que saber quais são os desafios. Depois a gente vai definir o como. Sim, né? Mas o como, até queria puxar isso, ele tem muito a ver com a qualidade. Né? Porque a gente está falando de fortalecer processo, Isso. A gente está falando de projeto, de melhoria contínua, de PDCA, né? Porque quando a gente fala de refletir o ano, a gente também está falando de PDCA, né? A gente está falando depois de agir de maneira corretiva em coisas que não deram certo, talvez, e planejar aquilo, assim, de imaginar mesmo algo que a gente possa chegar. Mas é bem importante tá com a qualidade na cabeça nesse momento, né? Que a qualidade vai nos ajudar a chegar nesse lugar que a gente está vislumbrando. Muito legal. E é isso. É por isso que a gente faz aqui, né? A gente faz sempre conectando a qualidade com o dia a dia do negócio. Que é isso que a gente precisa... Que houve uma desconexão com o tempo e a gente está reconectando esse assunto aqui no QualiCast. Muito legal. Muniz, vamos pro tema, que a gente já meio que terminou o assunto do podcast na abertura, né? O Rafael vai ficar maluco, o Percuto vai pular dessa altura, que a gente já bagunçou o coreto. Mas vamos falar um pouquinho agora, a gente já apresentou o tema. Vamos para a mensagem de ouvinte? Vamos nessa? Vamos lá. Olá, pessoal do QualiCast, aqui quem fala é a Alessandra, sou de Aracaju, Sergipe. Atualmente estou cursando Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Sergipe e estou como estagiária da qualidade em uma fábrica aqui da cidade. Então, através desse áudio, eu vim aqui agradecer a vocês por estarem compartilhando grande conhecimento sobre a qualidade. Eu conheci vocês através de um podcast sobre o Demi, que a minha professora da qualidade enviou para mim. Passei um tempinho sem ouvir vocês, mas depois retornei quando eu precisei, né, quando eu estava adentrando nessa área. E aí maratonei vocês, amei os podcasts sobre auditorias, sobre não conformidade, sobre indicadores, né, tirou várias dúvidas e até fiz uma playlist exclusiva com os melhores podcasts de vocês, que quando eu quero eu vou lá, retorno e ouço. Então eu só agradecer a vocês pelo conhecimento e que estou aqui para também compartilhar o conhecimento de vocês com outras pessoas. Um beijo. Ó, Manê, você viu? Que legal, cara. Ô, Alessandra, muito obrigado, viu? É legal saber que a gente tá... Que legal, a professora mandou um podcast para ela, né? Ela beijo, professora. Professora, a senhora tá ajudando a
gente viu até que, enfim, algum professor me ajudando, porque ele sempre me ferrava a vida inteira. Jason. Não posso fazer mentira. Eu que era burro, gente. Os professores tentavam me ensinar, eu não aprendia. Não tem nada a ver com os professores, né? Mas eu brinco. Você sabe que eu tenho... A minha irmã é professora, né? E eu faço piada de professor, eles não gostam. Por que será, né? Eles são tão insensíveis. Então, assim, mas a professora indicou que é legal. Então, pô, para um professor reconhecer, né, Moniz, o que a gente faz, eu acho super legal. Daí... ela foi lá e ouviu. E quando ela entrou na área dela, veio ouvir. Porque ela não deu bola pra gente. É legal falar disso. Ela falou, quando eu precisei. Exatamente. Ela não precisa. Quando ela precisou, ela voltou. E ela fez uma playlist dos melhores podcasts. Podia ter mandado pra nós, que poupava essa pauta aqui. Que a gente... Não precisa. A gente ficou selecionando alguns, né? Maravilhosa, Alessandra. Muito legal. Ô, Moniz, o que a Alessandra vai ganhar? Além daquela buzinada que a moto deu nela, você viu? Cuidado de não ser atropelada, E tinha os Alessandra. cachorros perseguindo ela também. Eu acho legal que os áudios sempre chegam com os... É muito legal, né? Com- A pessoa tá andando na rua, Na né? rua, é. Assim. Então, Legal. Mas o que ela vai ganhar aí? Bom, ela poderia ganhar várias coisas, né? A gente tem várias a porta dos desesperados aqui, né? Tem um monte de coisa pra ganhar, mas ela vai ganhar fabulosos stickers da Forlodge. Legal. Vamos mandar uns a mais pra você mandar pra sua professora, Isso aí, viu? levam pra professora lá. Boa, muito bom, Muniz. E se você também quer ganhar fabulosos stickers da Forlodge, que inclusive temos que fazer mais stickers, né, Jason? Ah, eu tenho essa. 2022, aí já começou o planejamento. Vamos lá. Então, dos gastos, ela quer dizer, né? O orçamento. Se você também quer ganhar fabulosos stickers, é só mandar áudio para 43 99822 0077. Muito bom. E vamos falar então, Muniz, de quem que vai pagar esses stickers que você está querendo fazer para mandar para os ouvintes no ano que vem. Vai lá. O QualiCast é uma iniciativa do Grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiX, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualix.com. Pra você que não tá ouvindo aqui em off, enquanto você ouvir a vinheta, a Moniz falou assim, eu mesmo vou pagar esse sticker, porque ela é a gestora da área, ela vai ter que fazer o dinheiro. Eu vou ter que fazer esse dinheiro lá. Você ouvinte, me ajude a pagar os stickers. Compre alguma coisa da Moniz e compre o QualiX. Muito bom. Legal, gente. A gente começou um pouco, então, falando a gente entrou nesse tema, né, de como a gente tem que olhar pro que a gente fez que deu certo, para planejar também o ano seguinte, né? E esse é o tema do podcast de hoje. E a gente também quer falar um pouquinho de alguns episódios que foram legais, né? Que acho que são os mais ouvidos, né? Aqueles que a gente foram desse ano que foram mais ouvidos. A gente quer trazer eles aqui para vocês lembrarem do que aconteceu e a gente também poder comentar um pouquinho em cima, porque reconhecer também que já que ele foi mais ouvido, pô, o que foi de legal que tava ali, né? Então vamos começar por aí. A gente vai começar falando do episódio 68, né, Moniz? Qual que é esse daí? Processo de gestão de riscos. Processo de gestão de riscos. A gente estava aqui com o queridíssimo Marcos Assi. É isso aí, o Marcos é um parceiraço, né, cara? O cara que a gente conheceu, gente finíssima. E primeiro episódio do ano, né? Primeiro episódio no ano. É, legal. E o mais ouvido, né? É, isso aí. O pessoal tava ligado em riscos aí, hein? Cara, quando a gente, diz aquele negócio, todo mundo só age pelo medo, né? Você falou em risco, os caras se balançam. Verdade, prevenção, né? Prevenção, muito legal. E esse episódio foi muito legal, que foi o primeiro que a gente gravou com o Assi. E a gente retornou ao assunto de riscos. Fazia tempo que a gente não falava de gestão de riscos. Sim. Ele é uma autoridade, né? Não é igual a gente. Não, ele tem vários livros, é professor de várias universidades, é palestrante. E a gente tem um podcast. A gente tá aqui gravando podcast. A gente é esforçado. A gente é esforçado e gente boa, vai. Mas, vamos ver um trechinho do podcast dele e vamos ver o que a gente tira dali de aprendizado esse ano. Vai lá. Retomando o que a gente começou a falar e voltou, Marcos, o que é gestão de risco, cara? Gestão de risco é a forma como você tenta prevenir, entender o teu negócio e tentar minimizar possíveis perdas por desconhecimento de falhas operacionais ou eventos externos que possam te causar algum dano. Exemplo, alguém estava preparado por uma pandemia deste porte? Ninguém. Porque eu lembro quando eu fiz análise de risco, né? Fazia muito trabalho para plano de continuidade de negócio. O máximo que a gente tinha previsto de paralisação numa organização, foi na época da gripe H1N1, eram 30 dias da empresa trabalhar
a meia velocidade, vamos dizer assim, processo de contingência, substituição, entender todo o processo. Um negócio dessa proporção, ela vai causar agora está causando uma mudança de paradigma, em que as empresas têm que entender melhor o seu processo de negócio. Então, a gestão de risco é quando você entende que os eventos vão acontecer e você tem que saber como se prevenir do risco e também aproveitar as oportunidades da causa do evento. Então, muitas empresas, agora com essa pandemia, se redescobriram e outras simplesmente sumiram. Sim, né? Muito legal. Porque faltou justamente o gerenciamento de processo de risco. Muito bom, hein, cara? E você viu que quando o Aço falou que algumas empresas sumiram, eu soltei um muito legal, né? Tipo assim, os caras dessas empresas vão estar me odiando, né? Eu falei, meu Deus, por que você falou isso? Por que o Rafa não cortou? Porque foi muito legal a explicação do Aço, o pô. insight, né? Ah, você... Mas agora comenta o que ele falou, hein, Moniz? Pô, eu também não comento mais nada aqui. Vou ficar de bico. Mas quando o Aço traz, né, essa questão do desconhecimento do processo quase, né? Dos controles que são falhos dentro da empresa, né? Do que pode falhar ou do que pode ser aproveitado. É muito legal falar de risco. Quando você começa a aprofundar no tema, você começa a se apaixonar pela coisa toda, né? E o Marcos Aço tem uma dinâmica muito legal para explicar isso dentro do negócio. Como isso é importante estar em pauta no nosso dia a dia. E não um negócio assim, tipo... A parte, né? Opa, hoje vamos falar de riscos, né? Tem uma reunião de riscos aqui. Isso aí. Não é bem isso, né? Como isso tem que estar vivo dentro do processo, na mentalidade que já falava a nossa maravilhosa Norminha, como conhecida do Rogério. É isso aí, a mentalidade de riscos, é isso aí. E quando a gente fala disso, né? Essa mentalidade, quando a gente fala aqui o pessoal gosta muito de usar as palavras modernas, tipo a Moniz usa mindset. Né? Então assim, mas quando a gente tá falando do quê? A gente tá falando do modelo mental que o cara tem para pensar nisso, né? Sim. E quando for tomar uma decisão, por exemplo, a gente tá fazendo alguns investimentos aqui, vou dar um exemplo quadrado aqui da ForLogic, para deixar claro, isso acontece na sua empresa igualzinho. O cara vai tomar uma decisão, eu vou usar o meu caixa. Claro, é legal usar o caixa, eu tenho caixa para isso, eu vou comprar com esse dinheiro do caixa, eu vou fazer esse investimento. Mas será que não é melhor a gente manter um pedaço desse caixa, captar o dinheiro no mercado para diminuir o risco? Eu diminuo a eficiência da operação, porque se eu usasse o caixa eu não pagaria os juros. Mas no longo esse juros aqui não é tão alto assim, será que não vale a pena eu manter isso aqui para ser uma prevenção de um problema? Eu mantenho o meu caixa aqui, capturo no mercado. Só que você não tem essa mentalidade de entender, de colocar o risco nas jogadas, né? Você não pensa nisso, né? Se eu vou lá, dando o exemplo do Geis, eu vou lá e consumo o caixa da empresa inteira, preciso fazer um investimento, daí no ano que vem não tenho caixa, o cara consumiu, então tem todo esse lance de a gente estar o tempo todo com a mentalidade nisso, né? Muito legal. Esse foi um dos podcasts que a gente falou, foi o 68, processo de gestão de riscos. Tá em ordem cronológica aqui, né? Então, isso é legal explicar também, né? A gente trouxe o processo de gestão de riscos do ACE, são os mais ouvidos, mas não estão em ordem dos mais ouvidos para os menos ouvidos, né? Tá em ordem cronológica e esse foi o primeiro episódio do ano. E o segundo episódio também foi um episódio muito legal, né, Moniz? Um episódio diferente. Foi, né? Esse foi muito legal. E uma coisa que eu tava vendo aqui, Geis, é que desses 4 podcasts aqui que a gente escolheu, nenhum é só nós dois. É sempre com convidado. Ou seja, esse aqui nosso não vai ser não vai ser o mais ouvido. Obrigado você que está ouvindo esse. Você que está ouvindo, você mora no nosso coração, porque os caras aqui... Pô, mas é que esse ano também teve bastante convidado. Não, e a gente chamou... Quase todos tiveram convidados, né? A gente chamou gente muito boa. A gente não tá triste, não. É isso aí. Esse é um podcast que agora que nós vamos... Fala do próximo, então, aí, já que a gente tá falando de... Sim, esse daqui, o convidado que participou foi o Thiago Altoé. A gente tava falando bastante sobre processos, né? O episódio 71, a importância do mapeamento de processos. Que esse é um assunto polêmico nas empresas. Polêmico. Vamos ouvir um trechinho aí. Legal, Thiago. Tem uma coisa que a gente até estava conversando esses dias atrás sobre o que deve entregar um mapeamento de processo bem feito, né? Até você trouxe ali 3 pontos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, então vamos separar então só duas situações para ficar mais claro e às vezes até para quem tá nos ouvindo aí.
A gente pode fazer um trabalho de mapeamento quando a empresa tem problemas, né? Então, ou seja, né, a gente passou agora por um ano de crise, provavelmente aí 80% das empresas tiveram que fazer adequações, né, dentro das estruturas, dentro dos processos, das entregas, em função, né, de uma redução drástica que a gente teve aí na nossa economia. Esse é um primeiro cenário. Ou um segundo cenário, que é o cenário positivo. Algumas empresas que estão em expansão ou fizeram fusões, né, fizeram algum tipo de movimento que implicam numa melhoria obrigatória de determinado processo, para que então esse processo suporte a nova realidade da empresa. Então, quando é importante a gente separar que, para qualquer das situações, o mapeamento continua sendo exatamente a mesma coisa. O que vai mudar é o foco que nós vamos dar na reestruturação. Então, o mapeamento segue a mesma linha e depois na reestruturação é que a gente vai fazer os ajustes necessários. E é legal isso daí que quando o Thiago traz gestão por processos, né? Ele não está falando, né, Muniz, de mapear processo para colocar no procedimento. Ele está falando de como as empresas se reorganizaram. Sim. Né? Na verdade, que é isso, né? Quando uma empresa se reorganiza, está ajustando os processos. Talvez você não saiba disso. Você acha que o processo que está escrito no procedimento, não, que tá lá, que você colocou no Qualiex, que você é inteligente lá no Fluxos, mas não é isso, né? É como que as empresas se rearranjam, que elas reorganizam o seu trabalho para entregar valor para o cliente, né? É importante entender isso, né? Que quando a gente fala de processo, a gente não está falando só da informação documentada. A gente está falando do entendimento de como funciona o negócio. E do trabalho, E né? do trabalho, exatamente. Então, quando até o Thiago Altoé trouxe isso, a gente tem que entender que foi até o que eu falei, como que a gente precisa da qualidade para desenvolver um futuro bom, né? Um novo ciclo, para expandir a empresa. Processos fortes, estáveis, nos dão a capacidade de evoluir, né? De crescer de uma maneira sustentável, né? É isso aí mesmo. Isso é muito legal, porque daí a gente sai um pouco do qualitês e vai para a prática, para a operação, né? Então, de novo, né? Se a gente vai falar com a alta direção e quer falar de movimento de processo, o cara te joga da janela. Agora, se você fala assim, eu tenho um jeito de melhorar o trabalho e a gente gastar menos, ele vai querer te ouvir. Então, o mapeamento de processo, ele tem que falar assim, tem que te dar informação para você chegar no diretor e falar assim, eu sei onde está o gargalo da nossa organização hoje. E é você. Não fala isso, não fala isso. Não fala isso. Mas no seu imbecil, vem até aqui. Mas se você falar isso, pra quem não sabe, você que é novo, a Muniz fez uma menção à família dinossauro. Você não sabe o que é. É verdade. Você que é novinho não sabe o que é família dinossauro. Não sabe o que você perdeu, inclusive. É verdade. Procure. Procure família dinossauro. Mas, Omo, a gente tá brincando, né, que a gente não é pra falar isso, mas às vezes é, né? Então, arrume uma forma de dizer isso sem dizer isso. É isso aí. Dessa forma, né? Muito legal. A gente tem, então, já falamos de 2 podcasts que a gente gravou, muito legal, Marcos Assi e o nosso amigo Thiago Altoé. Episódio 68 do Assi e 71 do Thiago. Vamos falar de um outro episódio que foi especial também. E esse é um diferentão, né? Diferentão. É o episódio 74 que a gente gravou com um cara muito querido que é o Felipe Poubel. Ele fala um pouco... O título do episódio é o que a música tem a ver com engajamento, né? A gente estava discutindo como engajar as pessoas de um jeito diferente. Sim. No sistema de gestão da qualidade. Porque uma coisa é fato, gente. A qualidade pegou a pecha de chata. E a gente tem que desfazer essa visão, né? Vamos ouvir um trechinho do que o Felipe tem aí? Vamos lá. Imagina a reunião com a diretoria para falar sobre não conformidades e aí... Você trouxe todo mundo pra sala, o consultor tá lá, aquele consultor que é amigo do diretor, o diretor, e daí você entra com o violão e faz isso aí. Vai lá, Felipe. Vamos ver o que vai sair aqui. Registramos uma não conformidade, ficamos preocupados. A gerência quer velocidade, quer mostrar resultados. Tomamos uma ação imediata e o problema voltou. Rapidinho a gente trata e o desvio então retornou. É mais ou menos isso.
É muito legal esse trecho da música que ele canta, que é uma desgraceira, né, Moniz? Nada dá certo. O cara, eu não ouvi a música inteira, mas eu queria que no final ele conseguisse cantar esse MC. Eu espero que sim, que ele tenha aprendido alguma coisa, que essa sensação imediata aí, que voltou todas as incidências. E isso só acontece na música. Na né? música, não acontece. O legal do Felipe é que ele usa... A gente usou a música para exemplificar, né, mas ele usa um aspecto lúdico para falar dos problemas, das buscas e das conquistas da qualidade. E é legal a gente usar aspectos lúdicos, gente. A empresa é um lugar também de imaginação, né? Então, como é que a gente tá falando de engajamento, as pessoas se engajam. Aqui na ForLogic, vocês escutam a gente falando aqui no QualiCast de divertimento estratégico, do jeito que a gente faz as coisas. E é muito legal que a gente envolveu algumas pessoas no algumas, né? Todas. Na etapa 1, a gente envolveu todas, e a gente ouviu coisas tipo assim... Cara, a gente ouvia que era assim, mas a gente não acreditava, né? Assim. Pessoas, né, que já... A gente teve a felicidade desse ano de contratar algumas pessoas que nos seguiam. Que eram ouvintes. Isso é muito legal, né? E aí essas pessoas que eu vi a gente falar, assim como você que tá aí nos ouvindo, de divertimento estratégico. De envolver todo mundo. Envolver todo mundo, porque a gente faz isso. Essas pessoas, caramba, é assim mesmo. É assim mesmo, a gente ouvia, mas a gente não... Eu não acreditava que era assim. Quando eu vi o Jesus falando, eu não acreditava. Assim. Então, é legal que a gente traz esse aspecto lúdico, não porque a gente quer maconhar o trabalho, vamos deixar claro. A gente quer que as pessoas elas usem a criatividade para ajudar a gente a gerar resultado, pessoal. Isso aqui é uma firma, tem que pagar as contas, né? Então, é disso que a gente tá falando. A música é uma das maneiras, formas, né? Mas a gente tem diversas formas de construir de maneira lúdica, né? Isso a gente já usou jogos, dinâmicas, né? E, enfim. A gente usa painéis, né? A gente faz bastante coisa diferente. Quando você for cliente da ForLogic, você pode vir aqui no nosso divertimento estratégico em janeiro, pode ser convidado a participar aqui, a gente traz clientes para cá. Isso é uma coisa que a gente faz também. Legal a gente falar disso com você, quando a gente está refletindo sobre o ano, não reflita sozinho, viu? Pelo amor de Deus. Reflita com o seu cliente. O seu cliente tem que dizer o que você acertou e errou. A gente sabe que a gente acertou e errou coisas, mas às vezes tem coisas que a gente não tá vendo. E o cliente que vai dizer. Então é legal falar disso também. Envolver as partes interessadas. Tá na norma, meu. Tá na norma. Ó uma novidade. Ó uma novidade. Tá na norma. Você não tá fazendo porque a gente tá pedindo, faz porque tá na norma. Então, legal. Vamos falar de mais... Tem mais um podcast ainda que a gente separou aqui, né? Sim. Separamos 4. Lembrando que a gente teve esse ano, vamos fazer a conta aqui. São 42 semanas, né? 42 semanas que a gente tem dividido no meio, então a gente tem uns... São 21? 21 episódios por ano, né? 21, 22, é porque dependendo do encaixe. Sim. Oi? 21, né? 21 episódios a gente vai ter, então, muito legal. A gente separou 4 aqui, mas tiveram vários, né? Então, bom, qual que é esse último podcast que a gente separou aí, Moniz? Esse foi importante também, hein? E esse foi o episódio 87, a gente publicou ele no 1º de outubro, no primeiro dia de outubro, que fala sobre como construir um planejamento estratégico de qualidade. E nesse a gente contou com a presença do nosso amigo, consultor, parceiro, o Kane, né? O Kane é um ponto fora da curva, né? Que a gente tá trabalhando com ele, ele ajuda muita gente aqui. É engraçado falar disso porque sabe que partes interessadas também são os nossos fornecedores, né? Sim. E a gente contrata consultorias, cara. O cara fala, Jesus, vocês têm consultoria na ForLogic? Porque eles pedem que a gente dê consultoria. Eu falo, cara, enquanto eu for esse outro negócio, vai ter consultoria aqui dentro. Porque a consultoria ajuda a gente a ver coisas que a gente não tá vendo, pessoal. Não é que sobre ser melhor ou pior, é sobre outros pontos de vista, entendeu? E o quê? Pra ter uma ideia, hoje na ForLogic tem 4 consultorias rodando. Ah, é verdade. Né? 4 consultorias rodando, em áreas diferentes, se complementando ali. Mas a gente tem ajuda de 4 consultorias. A Moniz do time de gestão, ela sabe dessas coisas que eu não sei. Quanto que eu tô gastando, por exemplo, entendeu? Não, quanto a gente tá agregando no processo, chefe, pelo amor de Deus. É fazer investimento. A gente tá trazendo competências que às vezes a gente não tem aqui dentro para agregar no negócio e tem agregado muito. E esse é outro ponto de reflexão para o próximo ano. Quais das consultorias fazem sentido manter? Gerou valor, não gerou? O que deu certo, o que deu errado? É bom pensar. Mas o podcast com o Kenny é sobre planejamento estratégico, né? É bom a gente falar disso. Sim. E a gente falou muito do que é um planejamento de verdade, a relação entre o planejamento estratégico e a qualidade, alguns erros que tem nas empresas. Esse podcast é muito legal, ele até iniciou uma série de webinars que a gente fez sobre planejamento estratégico. Então, acho que é legal, vamos tocar um trechinho aí pra gente ouvir esse podcast e depois a gente comenta. Eu queria puxar um assunto que você estava trazendo ali. Acho que a gente podia começar por isso, para essa primeira questão, Moniz, que é qual a relação
eu queria ouvir de você, né, entre o planejamento estratégico e a qualidade. Você começou falando disso, eu quero que a gente afunde um pouquinho aí. Eu acho que é legal da gente pensar da seguinte forma, né? O planejamento estratégico tem que ser algo assertivo. Mas tem que ser algo assertivo para quê? Para dar um resultado consistente e coerente nesse processo todo. E na hora que você pensa na qualidade, a qualidade ela ajuda a gente a fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. E, em geral, a turma faz o quê? Faz bem feito o que não precisa ser feito. E aí dá uma confusão danada, porque isso daí... ficou bem feito. Mas e agora o que eu faço? Era para ser feito. Né? E aí olha que legal, fiz um curso de crochê aqui na firma, agora eu sei fazer ponto cruz. Tirei 100, né? Pois é, e aí acho que acontece muito isso. E a qualidade, ela é uma forma que você tem de colocar todo mundo dentro da mesma direção e com uma clareza e uma simplicidade direta. E quando você não tem a qualidade compreendida como esse elemento, você tende a distorcer isso, porque é natural, né? E acaba vendo preciosismo, né? Exato. Fica, como que é, colocando pelo em ovo. Fico achando problema onde não tem, eu fico arrumando vários itens de distração. E aí eu acabo criando um efeito dentro da empresa, que é um efeito que eu falo assim, que ele vai tirar a energia de onde tem que colocar. Isso. Eu quero pegar um ponto aí, que quando você fala qualidade assim, você está falando da qualidade aquela que a gente acredita aqui, que é a geração máxima de valor pro cliente. Perfeito. Pro teu cliente, né? Porque você tem que gerar o máximo de valor pro cara que vai vir consumir o teu produto ou serviço. Quando você está conectado com isso, você está olhando para a qualidade do jeito certo, né? E daí você não se distrai, como você usou o exemplo. Exato. Aí. Eu acho que nessa hora é super importante a gente entender o seguinte: você tem um cliente ali que ele tem uma necessidade. Essa necessidade precisa ser conectada ao planejamento. E à medida que você atende essa necessidade de forma assertiva, a ponto dele reconhecer e te trazer resultado, fechar negócio com você, você está entregando, consequentemente, um produto com qualidade. Pô, mas é uma aula, né, cara? Ouvi um trechinho, né? Eu tava até falando aqui, né? Pô, o Kane é visceral. Então é difícil, né, cara? Ele vai no ponto, né, cara? Porque esse lance da distração dentro da empresa, a gente falou muito do lúdico aqui. Sim. E tem que ter. Mas muito cuidado pro lúdico não virar uma brincadeira dentro do negócio, onde você perde o ponto do doce, aonde você quer chegar, né? Que assim, às vezes, porque o lúdico, é muito legal trabalhar com o lúdico, mas o lúdico não é mais importante do que o resultado que a gente quer chegar. É isso aí. O lúdico sem um resultado esperado, muito bem declarado, muito bem construído, ele não serve pra nada. Pra nada. É melhor não fazer. Ele vai acabar tirando a atenção, ele fica, que legal. Sabe o lance? A gente não entrou aqui, mas a gente gravou também com a Roberta Volpato. Ela fala muito dos balões que vão pro LinkedIn, a Poneilândia, a Coloridice, entendeu? Ai, que legal. O cartazinho, a paródia, né? A parede de post-its. Mas a questão é o quanto disso gera valor, o quanto disso é qualidade de verdade, o quanto disso você está fazendo o que deveria ser feito, que foi o que ele colocou. Sim. Né? Então, poxa, esse podcast do planejamento estratégico, cara, foi muito legal. Eu recomendo muito, todos eles que a gente citou aqui, Sim. inclusive todos os qualicasts eu acho que são legais, mas esse daí, para quem tá trabalhando em planejamento estratégico, é importante ouvir. É importante, principalmente se você é da qualidade ou não, você vai entender qual que é realmente a função da qualidade no resultado, não no planejamento estratégico, mas na empresa, né? Sim. Porque é bem isso que o Kane traz, né? A qualidade tem que nos ajudar a entregar o que tem que ser entregue para o cliente, que gera valor para o cliente. E o planejamento fala disso, né? Também. Muito legal. Tá muito tudo legal. conectado. Muito conectado. Então, cara, muito legal. Esses foram alguns dos podcasts que a gente ouviu e que a gente gravou e que você ouviu e que você pode reouvir, tá por aí. Observe que a gente falou de temas diferentes, mas que estão todos conectados com o sucesso do negócio. A gente falou de envolver as pessoas na qualidade, a gente começou falando de riscos, depois a gente falou ali de mapeamento por processo, mas não de como desenhar a caixinha e qual anotação você usa, e sim como os processos se rearranjam para gerar valor, né? E por fim o Kane veio falar de qualidade, planejamento estratégico do jeito certo, colocar atenção. E olha que riqueza de conteúdo que a gente entregou.
Então é legal a gente olhar para trás e ver isso. E é legal a gente imaginar o futuro agora, né, Moniz? Falar, cara, o que nós vamos entregar ano que vem? Que esse ano que vem tem que ser mais parrudo do que foi esse ano agora. Todos eles se concentram em como a gente melhora ou fortalece o sistema de gestão para entregar mais valor, né? Então, a gente fala de engajamento, riscos, processos, a gente está falando sempre de sistema de gestão. Isso é o que me deixa muito feliz, que a gente não saiu do nosso escopo. Essa era uma grande discussão, porque várias vezes os caras falam assim, por que vocês não fazem um podcast para falar de, sei lá, de RH? Ou por que vocês não fazem um podcast para falar do aspecto financeiro? A gente sempre aborda isso olhando pelo olhar do sistema de gestão. Sim. Porque é aqui que a gente tem que estar. É aqui que tá. Por isso que o nosso podcast, quando ele fica entre os mais ouvidos, eu sempre falo, não faz nenhum sentido. Não é para ser o mais ouvido. A gente não faz podcast com os trapalhões, né? Não era para ser os mais ouvidos, entendeu? E é legal as pessoas reconhecerem isso. Então a gente meio que já engatou um resumo aqui, né? A gente veio falando lá do início de como é bom olhar para trás, aprender e olhar para o futuro. Mas eu queria agradecer você que é ouvinte, né? Que trouxe a gente até aqui. Foram várias conquistas legais. O ano que vem eu conto com você de novo. Então você mande áudio se a gente estiver falando besteira sempre. Por favor. Por favor. E pode ser áudio falando que você não gostou também. Pode ser. Sim. Tá tudo bem. A gente quer saber, quer ouvir mais de você. Vamos pro fechamento do podcast, então? Vamos lá. Último fechamento do ano. Moniz, último podcast desse ano. Muito legal. Obrigado, viu, Mo? É um prazer gravar com você. Junto, né? Legal. A gente começou esse negócio há 5 anos atrás. Eu lembro, cara. Meu Deus. E foi um fim de ano também. Foi um fim de ano. Eu lembro que o podcast, se eu não me engano, ele saiu no dia 27 de dezembro primeiro. Ou 29. Foi 29 de dezembro, acho. Uma coisa assim. Sim. Foi o primeiro QualiCast. Foi no dia 29 de dezembro. E a gente gravou na loucura. A gente tentou gravar. Com equipamento troncho. Nossa. Tudo errado. Cheio de eco, lembra? Sim. O podcast era horrível. Uma pauta horrível. Horrível também. E assim, e você viu, a gente ficou tão ruim que eu tinha seguido a pauta. Foi por isso que eu parei de seguir. Mentira, isso não é desculpa, não. Eu sigo as pautas, tô seguindo a pauta aqui. Eu queria agradecer a Moniz, queria agradecer ao Recruta, queria agradecer a todo o time da Forlogic que possibilita que esse podcast aconteça. E a gente acaba sendo muito reconhecido, então a gente fica muito feliz. Esse ano teve FastQuali, a gente teve lá no FastQuali. Legal as pessoas virem falar do QualiCast com a gente. Então, poxa, é um orgulho para nós poder contribuir com a sociedade de uma maneira verdadeira, né? Para mim, acho que para você também, né, amor? Claro que é. Eu tenho muita honra de participar aqui desde o começo, né? Desde o começo. Eu lembro que até no fim do ano a gente, resolveu dar um basta. Foi uma coisa meio assim. A gente falou o ano inteiro sobre o QualiCast, falou, cara, vamos correr essa milha aqui nessas 2 semanas, 3 semanas? E a gente foi lá e fez. E graças a Deus que a gente fez, né? Porque a gente abriu um ciclo. Aqui. A gente abriu um ciclo que era mensal. Veja, era mensal, a gente olhou para e falou, vamos fazer quinzenal. Várias pessoas perguntam, por que não faz toda semana? Eu sempre respondo, Deus me livre. Mas quem me dera. Mas quem me dera que eu conseguisse. Então, assim, a gente tem essa busca realmente, né? E é muito legal também interagir com os nossos convidados. Eu acho que essa é uma parte que a gente gosta muito. E com os ouvintes também, né? Também. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer um ouvinte, ou quando a gente ouve um áudio, cara, isso é muito legal. A gente no FastQuali tem aquela sensação, as pessoas chegam na gente como se nos conhecessem e a gente fica meio perdido. Quem será que é, né? Quem será que é? Mas a conexão é muito verdadeira, né? Pô, ouvinte do QualiCast, a gente tem aquela facilidade de se conectar com a pessoa. É isso aí. Você que é nosso ouvinte, eu queria agradecer por esse ano. Foi um ano abençoado para nós. Eu sou muito grato a Deus, a minha equipe, a minha família por ter possibilitado. E a você que está ouvindo a gente. E principalmente aos clientes também. Né, os clientes que patrocinam isso daqui. Que bancam esse trabalho, né? Por mais que a gente grave fora do horário, escondido, quando dá, os clientes estão bancando. A nossa equipe que também tá ali, né? Sustentando o processo ali. Segurando as pontas enquanto a gente tá aqui, né? Fazendo micagens no microfone. Então, e virão novidades, mais micagens. Mais micagens, nunca vai acabar. Então eu quero agradecer você que tá ouvindo aí. Dizer que se você quiser ouvir a gente, cara, vai no Spotify, vai no iTunes. Agora você vai no YouTube, você vai ver a minha cara gorda lá. Você não tem escolha, né? O cara, ainda não tá, né? A gente ainda não tem todo o equipamento que a gente queria pra fazer as gravações do YouTube, mas o Recruta tá fazendo milagres com o que a gente tem aqui. Tá ficando bem legal. Bem legal. Então você pode ouvir a gente lá. Assine nas plataformas o QualiCast.
Se quiser mandar um e-mail pra gente, você vai acessar o site qualicast.com.br e mandar por lá, ou contato@qualicast.com.br. E Monize, para mandar áudio, o cara ganhar os incríveis, internacionais e mundialmente conhecidos stickers. Mundialmente conhecidos stickers. Porque a gente tinha um cara do Panamá que pediu, Sim. pô. Não, e a gente foi ouvido em vários países A gente esse foi ano. ouvido em vários países, é verdade. Legal. Diz aí, pra onde que ele manda o áudio? 43 998220077. Se quiser me seguir nas redes sociais, JasonAB, JISONAB, é isso aí, coloca uma arroba na frente. Se quiser ouvir a Monize, achar Monize Carla, ela é muito, muito chique. É nome artístico mesmo, é o real, mas é artístico. Minha mãe já tinha pensado que eu ia gravar essa com a Qualicast. menina vai ser artista, ela pensou. Monize Carla nas redes sociais, você vai encontrar a Mo lá também, né? Siga o Qualiex, siga a ForLogic, fique por perto, porque é muito legal ter você por perto. Muito obrigado, viu? Você que tá ouvindo a gente. Obrigado, Mo. Obrigado, pessoal. Jason. Esse final de ano, Feliz Natal. Se você não sabe, você tá ouvindo isso aqui em abril, esse podcast era antes do Natal, tá bom? Sim. Então, Feliz Natal, uma ótima virada de ano. E a gente se encontra ano que vem com muito mais loucuras. E você que tá nos ouvindo, você pode usar os canais ali que até o Jason falou, o site, o e-mail, para dizer sobre o que você quer ouvir no próximo ano. O que você vai estudar no próximo ano? Quais competências você precisa desenvolver? Manda pra gente também, manda no áudio, manda por e-mail, manda no site, que a gente quer saber o que você quer ouvir aqui no Qualicast. Boa. É isso aí, eu vou terminar com uma frase inspiradora de um cara que escreveu, acho que foi o livro mais ouvido de autoajuda, mas que esse cara é bom, o Napoleão Hill. O ponto de partida de todas as conquistas é o desejo. Valeu! Até mais! Tchau!